Boa noite, gente. Tudo bom? Então, espero que estejam todos bem, né? Esta semana aí, diante de tanta tristeza que a gente vem enfrentando, a gente tá dando início aqui a mais uma live das Quintas da Diversidade, né? A gente tá. Eu vou já chamar aqui o meu amigo. Ilustríssimo de hoje, né? A gente vai dar sequência aqui da segunda live. Oi! Agora eu tô me movendo. Gente! E você viu que eu vim, ó. Eu tô bem Meu Deus, carnavalesca hoje. é um desfile de escola de samba? Sabe que isso aqui é a blusa dos Anônimos? Então, quem entrar aí que já participou do enredo dos heróis, essa Ah, aqui era uma das camisas do Anônimos. ai, que legal, que legal, que legal. Então, a Aham. gente tá, já dá um oi para todo mundo que está entrando aqui, né, gente? Brigadão aí já por estar entrando e prestigiando aqui. Agradecer aqui os nossos apoiadores, né? Que nos nossos eventos eles sempre estão junto conosco. É a Academia Benefit, tá? É só pegar Academia Benefit aqui no Insta, que é parceiro da gente. O Arcobalengo também, místico, né? Mandar um abraço aí para o Maico, para o Edu, que do Arcobalengo, sempre parceiro nosso. Também o Itaqui Açaí, o Eloy, Marcelo, todos o povo lá do Ataqui Açaí, que agora além de açaí tem sopa, tem caldo, uma delícia lá. Lá na Santa Catarina. E também o CH Produções e Vendas do Henrique Melo, nosso apoiador, né? E a gente gostaria de estar sempre agradecendo esses nossos apoiadores e as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão comentando, porque toda quinta-feira a gente tem live do Igreja Diversidade, né? Agradecer aqui a diretoria, agradecer todos os envolvidos nessa live, porque você sabe, Pipo, que a gente anda tendo mais quórum virtual que presencial. Isso é uma coisa que está acontecendo aí na cidade. Então, assim, toda segunda-feira nós fazemos reunião, né, com a diretoria social da escola e a gente tem lá os nossos 10, 11, 9, 12 sempre presente lá, então tá muito bacana isso. E aí toda segunda a gente tem reunião, a gente avalia a última live e organiza já, deixa tudo preparadinho a próxima. E a próxima de semana passada é essa, é de hoje, né? É a nossa continuidade aqui para a gente falar do carnaval. Eu tinha te comentado, né, Pipo, Hum. o quanto teve um efeito maravilhoso e uma percussão bacana, repercussão bacana, referente à história do Carnaval de Joinville. Uhum. Uma história não é escondida, porque você foi atrás e achou, né? Mas é uma história esquecida, talvez, poderíamos dizer isso Esquecida. no tempo, né? Esqueci. Esquecida um pouco no tempo aí, e a gente relembrar. Então, depois o pessoal adorou que já quer fazer um bloco de jogar o strudel, né? Não, ali seria as bolinhas de cera no entrudo. No entrudo, é. Então, Mas assim, eu acho que dá. palavras também. Isso, então, assim, é muito bom, é muito bom. Muitos professores de história vindo nos parabenizar, dizer o quanto é importante, né? E a gente fica muito feliz por estar proporcionando
essas possibilidades de trazer conhecimento, né? Então, assim, a diversidade fundada, desde a sua fundação, sempre se envolvendo para além do carnaval na questão social, e nada mais social do que a gente trazer o conhecimento, né, Pipo? Verdade. Então, agradecer quem já está aí, né? Eu não vou dizer o nome porque já tem um povo aí, ó. A Kika está dizendo, quero guerra de cabacinha em Joinville. Sou treinada Inclusive, do Nordeste. inclusive, quero lembrar que a camiseta foi obra de Kika Salomão, né? E ela contém os recortes do jornal, da dissertação. Ela na Ah, frente, bacana. ela fala as glórias e nas costas a gente vai falar um pouco dos dilemas que a gente teve, né? É E bem eu, bacana. e eu ganhei uma de presente. Aí eu Tá bom. na próxima live eu venho com ela, então pode ser? Ah, então pode ser. Fechamos então. Um abraço a todo mundo que está aí. Bora lá, então. Hoje tem assunto, né? A gente já vai adiantando aqui vocês que estão É coisa entrando. arada. Fique com a gente vai fazer aquela famosa 1 hora do Insta. Um pouquinho antes a gente dá uma paradinha, porque a gente tem que tomar uma aguinha. E aí a gente vai dar uma sumidinha, mas a gente já vai, em minutos a gente vai estar de retorno. E vocês voltam É, nos assistir novamente. Tá, gente? Não some não, porque hoje o Pipo promete babadeira de carnaval dessa cidade. Pipo, te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, imagina. amigo. Estar compartilhando isso conosco é fantástico, né? E vai ficar gravado aqui no nosso IGTV, e depois a gente compartilha também no Facebook. Certo. Então, é um estudo que nós temos de pesquisa. Muito obrigado por tu estar compartilhando isso conosco. Aí Imagina. eu vou tentar interagir aqui, vou pegando aqui, dizendo quem tá, se eu conseguir, né, algumas perguntas aqui, e vou deixar contigo, porque Tá o bom. mestre e o Bom, estudioso, o empolgante é você com esse estudo. tá Vou ficar de certo. chimarrão aqui, tá? Vou ficar na aguinha, Você tá? não tem um copinho desse lindo da diversidade? Ai, pois é, né? Putz. Mas me Mas chama eu pra te... escola, filho. Pois... Então, gente, antes de mais nada, quero agradecer também à Gresiversidade e principalmente dar os agradecimentos em nome da Univille, que a minha orientadora hoje pediu que eu desse, né? A doutora Luana Gusso e a doutora Ilanil Coelho, que são, assim, dois monstros da Univille, né? No curso do mestrado, nesse programa de mestrado, deram, assim, pediram que eu desse, assim, todos os agradecimentos e as honrarias à oportunidade que a Gresiversidade está dando, porque uma pesquisa não é válida se ela ficar engavetada, né? Então, na nossa primeira live, gente, a gente falou um pouquinho lá do carnaval passado, né? Então agora a gente entra assim numa máquina do tempo e a gente viaja 50 anos para frente. Nós paramos lá em 1930, por aí, né? E a gente vai simplesmente falar a partir de 88. Eu quero deixar claro por que 88, porque assim, depois de um grande período, né, de regime militar, o Brasil, em 1988, recebe uma nova Constituição Democrática que, pela primeira vez na história nacional, ele se insere no artigo 215 da Constituição Brasileira, né, a expressão direito cultural. Nós não tínhamos até então, direito cultural, né, onde diz que o Estado deve, portanto, proteger, garantir o pleno exercício cultural, além da defesa, valorização, produção, difusão, né? E nada mais direito cultural. Quando fala em direito cultural, aí abre um leque e entra aí no meio o quê? A bateria da escola de samba, né? Certo? Inclusive, quem muito nos deu força nesse trabalho foi o doutor Humberto Cunha. O doutor Humberto Cunha, para quem não sabe, é um dos maiores pesquisadores de direito cultural do Brasil, né? Ele é de Fortaleza, e eu tive a honra de ter ele na minha banca de defesa, né?
certo? Então, imagina, eu estava lá tremendo, ainda bem que eu levei a escola de samba no dia da defesa, que eles tocavam um pouquinho na passagem de cada capítulo. E a gente vai falar do capítulo 2 hoje, né? Que é da ascensão, do auge, né? Ao declínio das escolas de samba a partir de 88. Eu me pautei principalmente em recortes de jornais, porque como a Inês disse, e como a Univille também abraçou esse trabalho, não tinha nenhum trabalho voltado ao carnaval. Não tinha. Então ninguém escreveu nada e tu vai partir de onde? Tu vai inventar? Não tem. Então jornais são fontes de pesquisas riquíssimas. E eu convido a todos, para quem não conhece o Arquivo Histórico, ir até o Arquivo Histórico e fazer uma pesquisa qualquer que seja. Porque o Arquivo Histórico me deu o quê? Me deu me acimentou para que eu pudesse fazer essa pesquisa. Claro que eu tive que me pautar numa gama de 50 autores que fala sobre direito cultural, carnaval, alegoria, enfim, tudo isso. Então a gente casou o jornal e autores, né? Então, assim, o que a gente fala? Em 88, a gente encontrou, já vamos falar direto, senão a gente vai ficar falando muito aqui, né? O Diário Catarinense, lá de 1988, ele lança uma manchete no dia 7 de fevereiro, tá? Dizendo assim, ó, falta de decoração nas ruas desanima o carnaval em Joinville, desanima as escolas de samba. Quando você vê uma manchete dessa, você imagina o quê? Que Joinville aspirava na Rua do Príncipe adornos. Então era comum termos. Mas em 88 não teve, né? E em sequência ao artigo 215, nós temos o artigo 216, que fala que direitos culturais é de pertencimento aos modos de práticas transmitidos de geração em geração, sentimento de pertencimento, apropriar-se de sua identidade e, acima de tudo, manifestar-se. É direito, né? E Joinville não tinha mais esse adorno nas ruas. Só que daí eu fui lendo o jornal e o mesmo jornal dizia assim: há 3 anos não recebe auxílio da prefeitura. Há 3 anos. Então, 88, 87, 86. Desde 86, Joinville já não tinha adorno mais na rua. Estamos falando aqui da gestão de quem? Alguém sabe aí? Pode colocar no chat. Quem é que era o gestor de Joinville nessa época? Alguém sabe? Ele. Tem o jacaré parecido com o nome? Mais ou menos. Ele é mais ou menos isso, tá? É o senhor Witt Freita. O senhor Witt Freita era o nosso gestor. E eu gostava muito de ler essas pesquisas, porque o jornal dava muita voz às pessoas que eram invisibilizadas na época. E encontrei uma nota do seu Alcides Camargo, que era um comerciante, falava assim: a prefeitura contrapõe o Natal. O Natal é cheio de adorno. E chega no carnaval, não tem nada. Daí ele fala assim: seu Freita, por que o senhor não divide um pouquinho essas verbas? Porque até onde a gente sabe, Papai Noel não é brasileiro, mas o carnaval é brasileiro. O senhor... Pereira o carnaval. Eu achei tão legal essa fala dele, e todo mundo, assim, no outro dia criticaram, falaram bem da fala do seu Alcides Camargo, que na realidade tinha um box no camelódromo, né? Então, 88 foi o último ano de mandato do Freita. Então, fevereiro seria o último mandato, ele entregaria final de 88, né? Sendo que daí ele falou, tá bom, dia 13 nós vamos ter o desfile, ele não colocou adorno, mas dia 13 vamos ter o desfile competitivo, e o que chamava atenção eram 2 desfiles, Inês, em Joinville, cara. Era o desfile de sábado, competitivo, na Rua do Príncipe. E na terça-feira a gente tinha o desfile que era apenas de apresentação para fechar o carnaval. Isso era muito comum na década de 80 em Joinville. Tá? Muito comum. O desfile, na realidade, teve. Mas o que a gente percebe também é que nessa época, os entrevistados que a gente fez as entrevistas, você foi uma entrevistada e aparece no capítulo 5, eu estou falando do capítulo 2, não se fala nessa época em políticas públicas culturais. Não se fala.
né? E o que são políticas públicas culturais? Elas são conjuntos de iniciativas que são geridas por agentes públicos, objetivando o quê? A promoção e a valorização e a preservação do patrimônio imaterial que nós estamos falando. Então, como é que tinha dinheiro? Só subvenção direta. A prefeitura pega, dá grana, né, para a Lecage distribui, já tinha Lecage, tá, gente? A Lecage distribui, né? Só que também tinha um problema. Nós tínhamos problema na prestação de contas. Já vamos falar isso aí depois. Isso é um dos babados fortes, né? Então, claro que antes da prefeitura falar que ia ter o desfile, vários encontros foram pleiteados, né? E foi definido o seguinte: só 2 escolas de samba vão desfilar no ano de 88. Quem desfila? Príncipes do Samba, que era o boom, né? Príncipes do Samba falar de carnaval sem falar de Príncipes do Samba, então não faz carnaval. E a Unidos do Boa Vista. Nós tínhamos a Unidos do Boa Vista. E também o famoso bloco, que eu já vou falar dele, o Bloco das Depravadas, do senhor Mário Fofoca, que era um bloco de sujos, né? Homens vestidos de mulheres e mulheres de homens, e o bloco Prisma Samba. Bom, o desfile ia ser dia 13, dia 5 foi acordado, também dia 5 foi acordado o concurso da rainha. O concurso da rainha era sempre feito no Salão Alvorada. O pessoal que é de Joinville sabe aonde que é. No Alvorada era o concurso da corte, uma semana antes, né? Então, a Lecage falou com a prefeitura nessa época e falou assim, ó, olha, vamos fazer uma ação. Já que não tem decoração de rua, já que não tem esse chamariz para a população, vamos fazer o seguinte, dia 5 é o concurso. Dia 3, às 21 horas, às 9 horas, nós vamos alertar os cidadãos na praça. Então, as 2 baterias, a Príncipes do Samba e a Unidos do Boa Vista, na Praça Nereu Ramos, se reuniram nesse dia para fazer um batucão de uma noite inteira, ok? Certo? Para chamar toda a comunidade de Joinville e as cidades vizinhas, porque em 88 teve um problemão. Não teve carnaval em São Francisco e não teve carnaval em Floripa. Devido ao quê? Devido à alta inflação que nós estávamos tendo com o tal do cruzado. Quem é dessa época sabe. Tu já estava aqui, Inês, nessa época? Tu é daqui, né? Acho que eu tinha uns 5 anos. Sabe? Eu tinha uma filha, eu acho, já de 5 anos. Eu casei em 86. Ah, então, ó, fazia 2 anos, tu tava ainda em lua de mel no meio da inflação, cara. Né? Pois é. Pensa. Isso tudo a gente encontrou no jornal A Notícia, lá do dia 15 de janeiro de 88, tá? No dia 15 de janeiro. Então, o que acontece? Vamos para a praça fazer um batucão e chamar o pessoal. Nesse dia 13, tá? Do dia 13 de janeiro, A Notícia lança uma nota de liberação de 1 milhão de cruzados para as escolas. Gente, nós estamos falando aqui de 1 milhão de cruzados, mas assim, não é grande coisa, tá? Estamos falando de uma moeda que estava inflacionada, sem valor monetário, tá? 1 milhão, tá? Certo. Não dá nem para medir isso, não dá para imaginar isso. A gente até tentou fazer uma conversão com alguns economistas, tá? Que a gente conseguiu lá na Univille. Hoje seria em torno de 50 mil reais para todas as escolas. E para dividir para todas? Todas, para dividir para tudo. Era muito, tá? Eu acho que na época era muito pouco. Por quê? Porque foi metade do que foi solicitado. E eles disseram assim, olha, nós vamos dar esses 100 mil cruzados, esse 1 milhão de cruzados, então não vai ter decoração. Ou tem decoração ou tem desfile. Bom, por isso que a Fúria Tricolor, que também era uma escola famosa em Joinville, a Fúria Tricolor, falou assim, nós não vamos desfilar. Não tem como desfilar.
com esse dinheiro aí, nós vamos, esse ano, só assistir. E tinha um bloco famoso chamado O Que É Que Eu Vou Dizer Lá em Casa. É um bloco bem, bem famoso. Aí o bloco chegou simplesmente para a Secult na época e falou assim, olha, 100 mil cruzados, vocês têm coragem de dar 100 mil cruzados para o nosso bloco? Tá? Pega esses míseros 100 mil cruzados aí e compra bigode e nariz para a família de vocês brincarem o carnaval, que é o que dá para fazer, sabe? Então nós tivemos a resistência, era assim, era muita eloquência, né? Então esses 100 mil cruzados não quis, mas aí ficou o bloco das depravadas, né? E ficou as duas escolas de samba. A Príncipes do Samba, que na época tinha 700 integrantes, mas chegava a ter 800 até 1.000, tá? Ganhou 450 mil cruzados. A Unidos do Boa Vista, 320 mil. E cada bloco daí ganhou 100 mil reais. Aí o seu Nestor Padilha, que eu acho que quem é do samba sabe quem é o seu Padilha, né? Eu fui entrevistar ele lá na casa dele, tadinho, né? Me acolheu, foi muito querido comigo, tá? Ele falava assim, ó, ele disse isso no Jornal do Estado. Alguém lembra o Jornal do Estado? Tinha em Joinville, gente, o jornal. Saía um cara berrando pela rua, dizia assim, ó, o Estado! E jogava o jornal na casa das pessoas. Eu lembro disso, gente, o jornal O Estado, que era um jornal produzido por Florianópolis. Ele deu uma entrevista, e saiu uma entrevista enorme dele, e dizia assim, ó, olha só, os carnavalescos de Joinville, ele era presidente da Príncipes, tá? Ele fala assim, os carnavalescos têm que saber e têm que se conscientizar que a verba não vai cair do céu. Não pode ficar esperando só da prefeitura. Nossa, parece que eu já ouvi esse discurso. Ele falou assim, ó, carnavalesco que é carnavalesco, não se esmurece. Nós temos que ir para a avenida. Nós temos que ir para a avenida. Vocês só estão pensando em dinheiro. Mas só que mais tarde, ele se contrapõe, tá? E ele se confunde todo nas falas deles, aí a gente já vai ver. Então foi um desabafo forte dele. Então tivemos duas escolas de samba, o Prisma Samba e o Bloco das Depravadas. E no dia 27 de janeiro de 88, finalzinho ali de janeiro, início já do outro mês, lá na página 13, a gente vê a oficialização de toda a programação do carnaval, reforçando esse pré-carnaval que ia ter lá na praça, desfile, e disse assim, ó, olha, tem pouco recurso financeiro e e nós temos que buscar algumas soluções. Só que o Fraita tinha uma vantagem, porque o Fraita, bem nessa época, foi eleito pela revista Veja o melhor gestor do Brasil, sabe? Então, se ele falasse assim, ó, acabou o carnaval, tá tudo certo, entendeu? Porque ele era muito famoso. Inclusive, foi na época que foi lançada a praça ali do centro, que hoje está virada às moscas, foi eleita a praça mais bonita do Brasil. Então, Joinville estava em auge, assim, né? Mas ele queria o carnaval para dizer que carnaval também tem, né? Mas só que não tinha grana para injetar, né? Certo? Dia 3 teve esse sambão na praça, lotou a Praça Dario Salles, só que o povo esperava muito mais gente. Para tu ver como não tinha comunicação, porque escolheram justamente um jogão no dia que o Jack ia jogar. No auge do Jack. No auge do Jack. Então, o público ficou um pouco ali, foi para o Jack, depois voltou. Então, teve pouca gente, depois deu boom, e depois deu pouca gente, depois deu boom. Acabou o jogo e veio, sabe? Tá? Então, assim, foi bacana, foi, mas não houve uma comunicação, porque muitos que iam para o Jack eram também sambistas e líder de torcidas do Jack, eram também bateristas e tudo mais. Mas ficou dia 3 e ficou dia 3. Deliberaram verba para arquibancada em frente da Caixa Econômica Federal. Na frente da Caixa Econômica Federal era arquibancada, palanque de jurados e a mídia da Secretaria de Turismo. É interessante ressaltar que o jornal A Notícia, Diário Catarinense, O Estado,
o jornal do Estado, dava uma importância para o carnaval, que eu chegava ali no arquivo histórico, eu pegava assim, metade de janeiro até pós-carnaval, todo dia tinha notícia do carnaval. De Joinville, das outras cidades, tipo hoje príncipes do samba se reúnem para fazer as cabeças de uma ala, as alegorias, olha o Bloco das Depravadas, era muita mídia, porque realmente nós estamos falando aqui de 30 anos, 32 anos atrás, onde Joinville também não se tinha muita coisa para fazer, até hoje não tem muita coisa, vamos falar. Né? Mas nós estamos falando de uma época que não tinha, o pessoal não tinha cultura de ir para shopping, não tinha cultura disso. Então, chegava o carnaval, o pessoal ia para a avenida, para a Rua do Príncipe curtir o carnaval. E a mídia era responsável, porque a mídia também dava prêmios, como a gente já vai falar daqui a pouco, certo? E aí, uma dessas reportagens da mídia, eu encontro lá no dia 27 de janeiro, dizendo assim, crise não vai afastar os blocos de rua de Joinville, fazendo alusão ao bloco das depravadas do senhor Mário Fofoca, que era o quê? Funcionário do A Notícia. Ele era funcionário da Notícia, ele tinha um programa de rádio na Difusora, um programa chamado Samba e Fofoca. Essa fofoca dele era só da vida das atrizes, atores, pessoal da Globo. Tipo aquelas revistas Tititi, né? Tá cheio, tem bastante programa por aí assim ainda. Isso. E ele tocava samba e era ali. Então, eu perguntei para ele assim, eu entrevistei o seu Mário Fofoca na casa dele, descobri onde ele mora. Tá? Ele mora pertinho do Jack, me atendeu, sabe? É um senhor extremamente simpaticíssimo, né? Ele hoje é aposentado, ele e a esposa dele ficaram comigo uma tarde, a gente conversou, tudo gravado, lembrando vocês que para essa pesquisa ser considerada pesquisa científica, todas as entrevistas têm que ser apoiadas e tem que passar pelo crivo do Conselho de Ética, lá de Brasília. Inclusive a Inês foi entrevistada e teve que assinar esse termo. Né? Então ele disse assim que final da década de 70, 79 ali, ele ia sempre para a praia brincar de carnaval. Ele ia muito para a Enseada, brincar de carnaval. E ele se vestia de mulher com os primos lá, tal, imitando os grandes centros, que era Rio e São Paulo. Porque o seu Mário Fofoca é Império Serrano Roxo, sabe, do Rio de Janeiro. Inclusive, ele participa até hoje. Ele tem um certo destaque lá. E eu fui pesquisar num livro do Roberto da Mata, chamado Universo do Carnaval, Imagens e Reflexões. Então, a gente percebia que isso também era uma prática muito comum naquela época. Ele chamou os primos e falou, vamos montar um bloco em Joinville? Mas que bloco? Vamos chamar um bloco, para ser bloco das putas. Não, puta não. Depravadas. As depravadas. Então, era homem vestido de mulher numa cidade extremamente conservadora, como a nossa, pensa, né? E foi uma ousadia naquela época, né? Certo? Então, eu faço uma reflexão no meio da minha dissertação que fiquei até surpreso, porque quando você fala de academia científica, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você escreve. E eu fiz uma reflexão no sentido assim, nós tivemos um bloco em Joinville de sujos, que era o bloco das depravadas, com o nome As Depravadas, no início da década de 80, que perdurou até 1993. Então tivemos aí um pouquinho mais de uma década, numa cidade em que o gay era visto como o viado era assim, aquele viado, no sentido pejorativo, né? Mas a sociedade naquele momento, né, aprovava as pessoas vestidas de gay e tirando sarro, né? Porque ridicularizar, né? Para ridicularizar, né? E assim, o mais engraçado que eu acho é que tinha a aprovação da mulher, que nesse momento ela ri, ela diverte espelhando-se no homem, o sexo oposto, mediante as chacotas de público, sabe? E adorando ver a mulher, assim,
a mulher puta, que era tida na época, a mulher oferecida, o gay, a mal maquiada, a sujeira da sociedade, né? Certo? Mas Joinville teria nessa época o bloco de sujos. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista com o seu Mário é que ele diz assim, olha, eu vou ser bem sincero para ti, hoje eu falo, o meu bloco, 90% eram homens macho. Era um homem macho. O bloco, gente, começou com 60 pessoas. Em 88, teve 600 pessoas. E 600, nem tinha Mamona Assassina ainda, né? Não tocava Robocop gay. Mas eu fiquei muito, mas muito surpreso quando ele me fala assim. E eu dei essa entrevista lá na Univille, sabe? E o professor Paulo Ivo, que é um professor super respeitado da Univille, ele falou assim, você tá falando do bloco do seu Mário? Eu falei assim, eu era participante do bloco do seu Mário. E ele me solta uma foto do celular dele, ele de vestido, todo bonito. Foi muito bacana. Ele tinha no celular dele, sabe? Mas o seu Mário fala assim, ó, olha, 90% eram homens machos, homem da polícia, do exército, que tocava o bumbo, e gay era proibido participar do bloco. Não podia. Porque os homens chegavam para mim e falavam assim, seu Mário, o nosso bloco é de homem de família. Então a gente não pode ter gay no meio. Porque esses gays vão querer avançar na gente, vão querer pegar na gente. Tá? Deus me livre, né? Deus me livre. Mesmo porque o bloco saía lá pelas 7 da noite. E desde as 9 da manhã, o bloco se reunia no bar do Ivan, que é pertinho do Colégio Conselheiro Mafra. E o pessoal ficava bebendo ali. Aí o seu Mário falava assim, mas os gays reclamavam comigo. E eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês não vão no bar do Ivan. Quando eles forem para a avenida, eles vão estar tudo mamado. Tá? Vocês se escondem ali na rua Ministro Calógeras. Quando o nosso bloco entrar, vocês todos se infiltram e ninguém mais sabe o que é viado, o que é macho. Um salve pro seu Mário Fofoca. Né? Ele falou, e o seu Mário falou assim, ó, eu não podia fazer nada, senão não tinha o bloco. Né? Eu não podia depender só dos gays, porque os gays também eles eram assim todos ressabiados, né? Sabe? Então assim, eu fico pensando, poxa, gays que pagadores de impostos, né? Certo? E ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, que ele falou assim, ó, então, o que eu achava mais engraçado é que o público que estava lá apontava para os machos e dizia assim, não, que engraçado, que engraçado. Aí eu olhava pro viado e falei assim, aquele ali é gay, ó. Aquele ali é gay. Todo mundo no mesmo bloco e o gay sempre apontado. Ele falou, e não tinha jeito, né? E eu perguntei para ele, seu Mário, o senhor recebia essa verba da prefeitura? Ele falou, no início até deram, mas depois não deram mais, e eu vou te falar bem a verdade. Não precisava de dinheiro. Porque a gente ia só com fantasia, com bumbo e música e fazia festa, né? E eu perguntei, o senhor ousaria hoje a levantar esse bloco novamente? Ele me disse, Deus me livre. Com essa falta de respeito que tá, porque nós vínhamos de madrugada pelas ruas vestido de mulher e tava tudo certo. Era homem com homem, mulher com mulher, era carnaval. Hoje é capaz de ser espancado no meio da rua. Eu jamais faria um bloco de sujo. E ele tem uma certa razão, né? A intolerância aumentou muito, né? Certo? Ele falou, naquela época eles não queriam os gays com eles, mas não se batia em gay como se bate hoje. Isso na fala dele. Hoje se mata gay, trans, até aqui que está comentando aqui, né? Que o Brasil é o país onde mais se mata gay. Ao mesmo tempo é o país que mais trans, né? Ela colocou. E é o país que mais vende e essa questão de filme pornô, essas coisas, né? Então infelizmente é até bacana o que tu tá falando, que tu tá trazendo uma outra pauta tão interessante de comportamento dessa sociedade, né, que a gente vê aqui agora, né? E uma coisa que me chamou a atenção, Inês, durante a entrevista com o seu Mário, é que a esposa dele, o seu Mário, ele é negro, a esposa é loira, né, certo? Um casal fantástico, a esposa chorava o tempo todo.
Aí eu pensei comigo, ela tá passando mal, ela tá o quê, né? Aí uma hora eu parei entre eles e falei, a senhora tá bem? Ela falou, ai não, é porque eu me emociono demais quando ele fala do carnaval, que não tem mais em Joinville do jeito que tinha antigamente. Que ele gostava tanto, que ela ficava emocionada em falar do carnaval. Eu achei tão legal aquilo ali, eu até escrevo na dissertação esse desabafo dela, né? Bom, resumindo, no dia 12 de janeiro de 88, sai em primeira página assim, alegria invade a Rua do Príncipe, né? Empolgação renasceu o espetáculo em Joinville. Destacou o bloco das Depravadas e o Prisma Samba, que veio com um enredo chamado Da Semente ao Fruto, prometendo ser uma próxima escola de samba. Lembrando que os jurados, nessa época, existia ali a interculturalidade, porque os jurados eram a Rainha da Festa das Flores, a Miss Joinville, sempre essas pessoas de outras festividades que participavam do Carnaval de Joinville. Então havia um certo entrelace entre essas outras festas em Joinville, né? A Unidos do Boa Vista veio com o enredo Axé Meu Povo, falando das desigualdades, inclusive dos marajás dessa época, que era a época dos marajás. A Príncipes do Samba veio com um desfile lindíssimo, falando o amor tem dessas coisas. E falava do amor entre Romeu e Julieta, e dois personagens do livro do Guarani, de José de Alencar, que falava sobre a paixão entre Ceci, que é uma nobre, e o Peri, que é um índio, a desigualdade, né? E teve uma participação maciça do pessoal de São Francisco do Sul. A Nara... Oi. Só deixa eu, já que tu falou São Chico, vou te interromper um pouquinho. O Roger, boa noite, Roger, Jaque. Boa noite a todo mundo que está aí, né? Não dá pra gente mencionar todo mundo, tem bastante gente aí. O Roger está perguntando se o bloco das Depravadas de Joinville é o mesmo que migrou para São Francisco do Sul. E não o Roger... Só um pouquinho. E o Roger também está dizendo o quão maravilhoso é o trabalho do pessoal do Arquivo Histórico, né? Dionei e toda a equipe lá que contribuiu, né? O pessoal está falando muito sobre essa questão financeira, né? De incentivo da cultura do carnaval, assim como essa questão de LGBT também, que é um passado presente, né? Essa questão, né, que tu tá trazendo. E também a Stephanie está dizendo que essa questão também de gestão, tudo falta muito planejamento, né? Planejamento, era tudo em cima da hora. Isso. Não tinha um planejamento. O bloco das Depravadas que tem em São Francisco, o seu Mário não tem nada a ver com isso. Na realidade, o seu Mário não tem o dedo dele. Claro que foi inspirado no bloco das Depravadas de Joinville. Sim. Então, o Mário não geriu aquele bloco. Como não tinha mais o bloco em Joinville, tá? Certo? Eles tomaram esse nome para eles, né? Acreditando que muitos antigos foliões das Depravadas fossem migrar para São Francisco para brincar o carnaval com o nome do mesmo bloco. Que em São Francisco hoje ainda tem nome esse bloco, né? E realmente falta muita gestão. E para fechar esse desfile, que foi lindíssimo, né? A Nara, que na época, que hoje ela é a vice-presidente da Príncipes do Samba. Quando eu entrevistei ela era vice. Ela é vice ainda. Né? A Nara era a negra mais linda de Joinville. Ela foi eleita. Né? A Nara é a Nara, né? A Nara fala assim, Pipo, era uma coisa de doido. Não tinha gradil, era só corda. Só corda. Para separar. O povo se espremia nas calçadas, nas sacadas das lojas, tá? E os jornais faziam uma estimativa de 20 a 25 mil pessoas naquela rua, que nem calçada quase tem, né? Sabe? Então era uma loucura aquela rua e desembocava ali nas Casas Pernambucanas, que hoje continua sendo uma construção em Chaimel, no final, eu acho que em cima é um restaurante, uma coisa assim. Depois da praça, tu vai um pouquinho para frente, desembocava ali o desfile, né? Certo? Então, esse desfile foi muito chamado a atenção, porque
rendeu muitos comentários, principalmente porque a Príncipes do Samba, em 88, ousou em trazer o topless para a avenida. Então saiu uma manchete assim: Príncipes com topless é a nova campeã, inovadora em Joinville. Então aparece uma negríssima no carro abre-alas, né, de topless, mostrando os seios ali. Como retrocedemos, né? Só que aí, né, eu fui entrevistar a dona Sônia, que era a foliã da Unidos do Boa Vista. O pai dela era o presidente. Ela disse assim: nanina, nanina, não foi a Príncipes do Samba que foi a inovadora. Foi a Unidos do Boa Vista. Foi a mais inovadora. Tá? A gente que era criticado antes de 88 porque a gente colocava negras nuas na avenida, sabe? Eu falei, mas vocês colocavam negras nuas? Eu não encontrei isso em jornal. Mas eu percebi que, como a minha pesquisa começa em 88, a gente vê esses indícios antes de 88 com a Unidos do Boa Vista. E eu falei, vocês colocavam negras nuas por quê? Com qual intuito? Ela, não tinha intuito nenhum. Nós não tinha dinheiro para fazer biquíni. Eu falei, a gente simplesmente pegava, fazia a calcinha toda de lantejola e jogava o quê? Glitter e papel picado no peito para dar uma disfarçada. E eu falei, vamos para a avenida todas nuas. E elas iam para avenidas nuas. Então ela afirma, eu não tenho a comprovação, porque o que vale é a comprovação. O jornal diz que é a Príncipes do Samba. Mas ela jura em entrevista que a Unidos do Boa Vista foi a que levou as primeiras negras nuas para a avenida, antes de 88. E naquela época tinha prêmios. Por exemplo, a Príncipes do Samba, dado pela imprensa, rádio, televisão e jornal. A Príncipes do Samba ganhou o melhor enredo, o melhor mestre-sala e porta-bandeira, além da escola ser campeã, tinha essas votações. Quem é o melhor enredo? Quem é o melhor, né? Certo? Ganhou como melhor cidadã do samba, que hoje seria a madrinha da bateria, certo? E o jornal, tinha um jornal, além do Jornal Estado, chamado Jornal de Santa Catarina, que disse assim, no dia 18 de fevereiro, a energia tomou conta de Joinville, indo até de manhã na Praça Nereu Ramos. Ou seja, acabava o desfile, Nereu Ramos, aí não tinha mais rivalidade, bateria tocava até de manhã cedo, né? A Associação de Rádio dessa época e televisão deu uma placa de bronze para o seu Adelmo Braz. O seu Adelmo Braz, para quem não sabe, é um dos fundadores da escola Amigos do Quênia, antes de ser Príncipes do Samba, juntamente com o seu Padilha. Antes era Amigos do Quênia, depois passou a ser Príncipes do Samba, né? Aí eu perguntei assim, tá, mas vocês tinham o Quênia por quê, falei pra ele, por que seu Padilha? Vocês fizeram o coisa? Ele falou, por quê? Porque simplesmente o negro não podia entrar em salão em salão de branco, entendeu? Na década de 70, década de 80, negro não podia entrar em salão de branco, então a gente fez um salão só pra gente, né? Eles não gostavam da gente, mas gostavam de ver as nossas pretas tudo nua na avenida. Fala dele, né? Certo? E uma curiosidade, só em 78, tá, Inês? Em 1978, foi oficializado em Joinville o desfile pela Secretaria de Turismo. Tá? Em 78 foi o primeiro desfile oficial. Tinha desfile antes? Tinha, mas não era oficial. Saía de qualquer jeito. Organizado pela Secretaria de Turismo só em 78. Tá? E quem bateu muito nessa tecla foi na época, o Amigos do Quênia, que hoje é Príncipes do Samba, para que tivesse esse desfile. E adivinha? Quem ganha é Unidos do Boa Vista, no primeiro desfile. Então, para eles assim foi, nossa, a gente que batalhou e é Unidos do Boa Vista que leva, né? Certo? Então, esse desfile marcou por tudo isso. Negra nua, né? Escolas de samba, Mário Fofoca, Prisma Samba, 20 mil pessoas na avenida, sem decoração nenhuma na avenida, certo? Então pensaram assim, bom, 89... nós vamos bombar, né? 89 não vai ter para ninguém, certo? Só que a gente percebe que acabava o desfile, desde de fevereiro até novembro,
pouca movimentação e visibilidade se dava para o carnaval. É como se pegasse o carnaval todo, botasse numa caixinha, como presépio de Natal, e vamos tirar só para o Natal para enfeitar. Carnaval era dessa forma. Tanto que dia 21 de dezembro, tá, o seu Fraita fala assim, definitivamente, escolas não desfilarão em 89. 21 de dezembro de 88, sai a nota do seu Fraita, bem grande. Claro, o Fraita estava deixando a cadeira de gestor, né? Ele não ia armar todo um enredo para que um outro gestor levasse a glória. Quem era o próximo gestor que estava vindo? Lula. Alguém lembra aí? Lula, Luiz Gomes. Não, o Luiz Gomes. Sim, Luiz sim, Gomes. é chamado de Lula. Sim, e chamado de Lula. O Lula ganha a eleição, né? E daí a comunidade do samba falou, como assim não tem desfile em 89? Não vai ter desfile? Vocês estão loucos? Não vai ter desfile? Se reúne com o vencedor, que era o Lula. Lembra quanto que eu disse que foi dado em 88 para as escolas? 1 milhão? 1 milhão. É 50 alguma coisa para cá. Mas vamos falar em dinheiro da época. 1 milhão. 1 milhão. Sabe quanto que foi exigido pela Lecage para que as escolas desfilassem em 89? 22 milhões. Mas 22 milhões continuava sendo em torno de 770 mil. Olha a inflação, a alta inflação que corroía o Brasil nessa época, gente. Nossa! Tá? De 1 milhão para 22 milhões, tá? O seu butiaco, que não é o seu butiaquinho, gente. É o seu butiaco falecido. O seu butiaquinho é o seu Ernesto, né? Aham. Que era o seu Gênio Miranda, falou assim, ó, a Príncipes do Samba não pode entrar na avenida com menos de 6 milhões. Tá? Já temos enredo é Meu Brasil Brasileiro. Se não tiver 6 milhões, a gente não entra. O que eu percebo aqui? Mais uma vez, as escolas de samba tuteladas 100% pelo poder público. É o poder público que decidia se tinha e se não tinha. Ah, mas aí a Constituição já estava vigente, sabe? Aí vem a pergunta para todo mundo que está assistindo. Será que é dever do Estado bancar 100% de todas as manifestações, sendo que a Constituição diz que não tem cultura a mais, cultura a menos? Se o carnaval é uma cultura importante para nós, a festa do feijão, a festa da banana, a festa do arroz, para aquele povo tem uma mesma importância. Tem que ter a mesma tutela. Então, todo o aporte financeiro era depositado na prefeitura. Se a prefeitura dá dinheiro, dá. Como que um cara que entra numa prefeitura, tá, vai dar essa grana pro pessoal, se está entrando num terreno que nem sentou na cadeira, vai liberar um dinheiro desse? Dia 7 de janeiro, dia 6 teve uma reunião com o Lula, dia 7, os jornais eram tão rápidos que se tu falasse assim, fulano matou não sei o que, 11 horas da noite, 6 horas da manhã estava impresso o jornal com essa notícia. Porque no dia seguinte saiu assim, manchete, no dia 7 de janeiro, saiu assim, Joinville adia o carnaval. Ou seja, carnaval de 89 não teve. Aí o Lula diz assim, com poucos dias de gestão será impossível viabilizar o festejo. Aí o seu Mário Fofoca, né, critica violentamente no jornal, desce o cacete na Liga. Fala assim, a Liga fica de braço cruzado, tá? Afirma que é o poder público que tem que entrar com condições, a Liga que tem que correr atrás de patrocínios, a escola tem que gerir sua própria subsistência. E o seu Mário era criticado do outro lado. Por quê? O seu Mário tinha bloco, não tinha escola. Então, bloco é mais fácil você organizar. Escola não, né? Certo? Então, assim, ó, o jornal Diário Catarinense lançou uma nota declarando que a Liga estava querendo ser independente. Isso ficou infrutuoso, ficou só no discurso, e daí começou aquele negócio. A gente não pode mais depender do poder público.
89, calou-se, ficou restrito no Quênia Clube, ficou restrito na Liga de Sociedades, ok? E a Unidos do Boa Vista, né, que, eles não aceitaram essa situação, venderam o carnaval para Canoinhas, São Bento, Enseada e Corupá. Eles foram desfilar em todas essas cidades, a escola de samba. A prefeitura pagou. São Bento. São Bento. Inclusive, saiu uma nota no jornal, um pouco misógino, pouco não, total misógino. Sai assim uma mulata, só de biquíni, um alemão babando no peito dela, no jornal. Eu fiquei assim, se fosse hoje, né? Sabe? E um negro com os olhos assim... alemão, né? Se fosse hoje, Pipo. E um negro com o olho saltado na bunda dela, sabe? Dizendo assim, carnaval para alemão ver. Meu Deus. Aí, elogiando a Unidos do Boa Vista, que era composto por uma família 100% negra, que comandava a Unidos do Boa Vista. Eu já vou falar disso, né? Só que eles foram 100% tutelados por essas prefeituras. E a prefeitura aqui, ó, entendeu? Apesar de já termos a Constituição, pela primeira vez termos o direito cultural, olha só que doido. Em 88 a Constituição fala, é dever do Estado proteger. 88. Com 1 ano de Constituição, não há essa proteção, né? Certo? E aí passou-se o mês, o ano inteiro de 89, ok? E falou assim, não, em 90 vai ter, porque o Lula, né? O Lula já teve um ano aí bacana. Aí saiu uma nota no jornal do nada, final de novembro de 89. Carnaval de 90 está ameaçado. Falou, putz, mais um ano sem carnaval. O Padilha faz uma crítica violenta, falando em pró da cultura carnavalesca, metendo o pau em Gregório da Silva, que era o secretário de turismo, tá? Aí o Gregório, olha só a confusão. Tu me diz aí quando eu tenho que parar. Ele fala assim, Isso, tu conclui aí, que aí eu vou fazer os merchants aqui, e aí a gente vai dar aquela paradinha básica do Instagram, né, que tá dando 1 hora, e a gente já retorna, mas aí a gente fala com o pessoal. Então, assim, tu tem aí uns 2 minutos, tá? O raciocínio, o seu Gregório da Silva, que era o secretário de turismo, fala assim, o Lula está disposto a liberar a grana. Mas quem decide é o Moacir Tomasi. Quem que era Moacir Tomasi? O dono da FenaShop. Certo? Sim. Aí o Moacir Tomasi diz assim, lá no jornal, eu desconheço isso, tá? Se quiserem dar dinheiro, é o prefeito quem dá. Lembrando que em abril de 89, o DC, o Diário Catarinense, em abril de 89, essa matéria saiu em novembro. Em abril de 89, o Diário Catarinense fala assim, Príncipes do Samba já está para o carnaval. Em dezembro de 89, fala assim, Lula quer o melhor carnaval de rua. Libera 3 milhões de cruzados novos. Nós tínhamos acabado de mudar a moeda. Não era mais cruzado, era cruzado novo. Dividindo com a Fúria Tricolor. A Fúria Tricolor em 90 volta. As escolas tentaram um patrocínio com um monte de gente, mas não deu certo. E a matéria mostra assim um índio enorme, que era a primeira alegoria da Príncipes do Samba. Então, em 90, a gente vai falar do Carnaval da Unidos do Boa Vista, Príncipes do Samba e a volta da Fúria Tricolor como escola de samba patrocinado pela prefeitura por 3 milhões de cruzados novos. E o Lula falou, vai ser o maior carnaval que Joinville já viu. A gente já volta daí, né? Já volta. Então, assim, agradecer e a todos que estão aqui. Bacana aqui, algumas presenças bacanas também aqui da cultura, né? Que estão aqui, que representam a cultura dessa cidade e a luta pela cultura. A Andréa Madalena tá aí, da Dionísios, né? A Samira também, Samira Sinara, do Conselho Municipal de Cultura.
Tá a Cris aí do Betinho também, do Para Todos, que está fazendo bastante lives por aí, diretamente da Casa de História, né? Toda a diretoria e muita diretoria da diversidade aí, o nosso presidente, vice-presidente Jean, muita gente te mandando beijo, Pipo, dizendo que tá com saudade, que o teu óculos é fashion, sabe? É muito Foi o bom mais ficar aqui, barato. porque o Peterson tá dando um boa noite, primo. Ai, Então, meu Peterson, meu primo. isso. Então, assim, gente, pedir para vocês ficarem aqui, sim. A gente só vai dar uma saída e já vai voltar, dá tempo de ir lá buscar uma aguinha. É o tempo de deixar, de fechar essa live. Isso, e abrir a outra, mas eu já gostaria de deixar aqui os nossos novamente agradecimentos à Academia Benefit, que é a nossa apoiadora, né? A Arcobalengo também, o Itaqui Açaí e o CH Produções e Vendas aqui de Joinville. É bacana que são pessoas, são empresas, são marcas que estão sempre junto com a gente, nos apoiando de alguma forma, né? E lembrando a vocês aqui que quinta-feira que vem, a gente está falando de carnaval, né? Quinta-feira que vem, às 20 horas, lá no Facebook do GRES Diversidade, todos aqui convidados, que vai rolar um bate-papo com os carnavalescos das escolas de samba de Joinville, com a presença e o bate-papo do Gabriel Haddad, que é o carnavalesco da Grande Rio, né? Campeão aí, o Olha, Gabriel Haddad, que tem um currículo maravilhoso, um histórico maravilhoso, e o Gabriel vai estar trazendo as dificuldades também das grandes escolas, né? Então vai contar um pouquinho, vai ser maravilhoso, tá, gente? Então, assim, quinta-feira que vem vai ter esse bate-papo com o Gabriel Haddad. O mediador desta conversa vai ser o Gabriel, que eu chamo de nosso Gabriel, né? Que é o Gabriel da Liege, diretor administrativo da Liege. O Gabriel vai estar fazendo a mediação dessa conversa e a gente vai estar lá com nossos carnavalescos batendo papo. Então, quinta-feira que vem, a gente vai ter a live no Facebook com o Gabriel Haddad. E a nossa aqui, a gente vai dar uma encerradinha, só vou encerrar aqui, ô, gravar gente, ela. não me aqui. Venham todos vocês para eu acabar de contar essa história. Só para dizer, a gente tem o nome de vocês, hein? Vocês fiquem aí. A gente sabe quem estava aí, né, Pipo? Não Olha some, só não. aí. A gente Tá já bom, vem, então? né, para o Pipo concluir aí, Ó, ó, só para 1988. fechar, Inês, 88 teve carnaval, 89 não teve, e vamos falar rapidinho do carnaval de 90, e os outros dois são muito rapidinho, gente, porque daí tem um babado Tá. forte aí. O 93, até o 93, esse Até episódio, 90. né, dessa temporada. Vamos Então lá. tá, a gente já volta. Todo mundo lá, ó. Eliel entrou agora, mas fica aí que a gente já vai estar voltando. Só tomar um cafezinho rapidinho, uma aguinha e a gente já volta, tá bom, gente? Voltem depois, hein? Ó, tamo de olho. Tchau.